Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você. E muito obrigada por você estar acompanhando os meus vídeos, estar ouvindo. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, nós vamos continuar ainda com esse quarto parte desse vídeo, tá? Ainda sobre o assunto da autoridade, de Jesus defendendo sua autoridade, sua missão, no capítulo 8, no livro de João, como são muitos versículos, o vídeo ficaria muito longo e eu não tenho nenhum problema de cortar e de continuar de várias vezes, desde que seja versículo por versículo, porque é assim que eu faço o estudo aqui com vocês, versículos por versículo. E agora nós vamos continuar no versículo 42, a terceira parte desse vídeo, no livro de João, capítulo 8, e é o terceiro tópico desse capítulo, né? Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, nós, para entender melhor, a gente estamos falando, né, que Jesus começou a defender sua missão a partir do momento que ele começou a dizer que era filho de Deus e os judeus retrucaram dizendo que não, que ele era um enganador. Começou a pedir provas, né? Então ele começou a falar sobre a sua missão, sobre a sua autoridade e alegou que se para eles poderem ser libertos e seguir Jesus, eles teriam que seguir a palavra. Só que eles começaram a dizer que eles não eram escravos para precisar ser libertos, porque eles eram filhos de Abraão. E Jesus começou a dizer que se eles fossem realmente filhos de Abraão, eles praticavam a obra que Abraão praticou. Ou seja, vocês podem até ser da semente, conjecturando agora pode até ser da descendência de Abraão, pode até ser filho de Abraão, porém não pratica as obras que Abraão praticou diante de Deus. Eles estavam afastados e eles não aceitavam esse tipo de repreensão, que alguém dissesse que eles não estavam bem com Deus, quando eles não estavam. E Jesus aqui está tentando convencê-los que eles precisam retroceder, voltar, ler as escrituras para eles poderem crer. Mas eles estavam tão enfáticos em dizer para Cristo que eles eram certos e Jesus estava errado, que a incredulidade deles não permitia que eles entendessem o que verdadeiramente Jesus queria explanar a eles. E agora nós estamos aqui. Novamente, Jesus aqui no versículo 42, como eu acabei de ler, né? Ele dizendo se Deus fosse de fato vosso Pai, porque eles falaram que eles não eram bastardos, está no versículo 41, porque eles eram filhos de Deus. Então, Jesus não poderia dizer que era filho de Deus, mas eles poderiam, né? Você vê. Aí ele diz, de fato, vosso Pai, certamente me haveis de amar. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês saberiam exatamente quem sou. Então, parem de dizer que são filhos de Deus quando vocês não sabem nem quem é Deus. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, qual é a dificuldade? A dificuldade é essa. A arrogância é essa, a imposição, né? Então, para reconhecer Jesus, teria que reconhecer que tudo o que eles fizeram até aquele momento era errado. E reconhecer o erro, meu irmão, quando você já ganhou e muito com esses erros, é muito difícil você voltar atrás. E alguns líderes ali já tinham ganhado posições, já tinham ganhado respeito, cadeiras de honras com aquilo que eles diziam ser o certo. E agora voltar atrás para reconhecer Jesus como que estava o ser certo, eles jamais iam fazer isso, porque era perder posições, era enfrentar Roma, era abrir mão de coisas que traziam e muitos frutos para o bolso. Então tem toda essa estrutura aí formada ao longo de anos na vida deles, que eles não queriam perder de jeito nenhum. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai,
e querer satisfazer os desejos, ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é forte, viu? Esse versículo 44 do capítulo 8 é muito forte. Temos que ter cuidado muito com a astuta cilada do inimigo em nosso coração. E às vezes nós podemos estar enganados a respeito de nós mesmos diante de Deus, achando que estamos bem com Deus e na verdade nós estamos que nem esses judeus, todo errado, praticando atos abomináveis, vivendo uma mentira, uma enganação. E eles estão crendo verdadeiramente que eles estão certos e Jesus acaba de denunciá-los que eles não eram de Deus, mas eles eram de quem? Do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer os seus desejos. Quando nós estamos na carne, cedendo os caprichos da nossa carne, na verdade nós estamos cedendo também os desejos do inimigo das nossas almas, que é quem se beneficia muito com essas práticas, é o diabo, né? Então ele fala, ele foi homicida, porque foi ele que entrou no coração, né, de Caim para matar Abel. Então muitos homicidas começou porque ele inflama o coração do homem para essas coisas, né? Jamais firmou na verdade, ou seja, ele nunca quis saber do que é certo, sempre andou nos caminhos, nas práticas erradas, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, ou seja, quando ele fala ou faz alguém dos seus falar, aí ele diz, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Gente, agora Jesus falando isso é muito forte, porque nós sempre cremos num Jesus passivo, um Jesus queridinho, um Jesus cheio de palavrinhas de educação. E quando Jesus olha e diz essa expressão, porque é mentiroso, é muito forte e pai da mentira. Então nós temos que ter cuidado e muito com a astuta cilada do inimigo para a gente não ser enganado por ele, porque ele é traiçoeiro e rouba de nós a essência de Deus em nossa vida. E o que fica é só engano, é só mentira, e achamos muitas vezes, por causa da arrogância e incredulidade, que aqueles que estão certos é que estão errados. Aí inverte os valores, o certo passa a ser o errado e o errado passa a ser o certo. Mas que Deus nos livra desta tentação em nome de Jesus, amém?